Fala galera, professor Andrei passando para lembrar alguns pontos muito importantes sobre o tema Idade Média. Primeiro, vamos lembrar quando começa a Idade Média. A Idade Média começa assim que o Império Romano chega ao fim. O Império Romano cai no ano 476 depois de Cristo. Vamos lembrar alguns fatores, como por exemplo a extensão do Império Romano, a situação envolvendo a crise do escravismo. Lembrem vocês que Roma tinha expandido de maneira muito intensa o império, o que comprometia também a segurança desse império. Era muito caro proteger o Império Romano. Também lembrando sobre a crise do escravismo, a escassez da mão de obra dos escravos. E isso tem relação com o fim da escravidão por dívida em Roma e pelo processo que a gente já falou chamado Pax Romana. Então lembre que Roma também evitou as conquistas, né, além das fronteiras romanas, o que diminuiu a quantidade de entrada de escravos de guerra, né, que era a principal mão de obra de Roma, da Roma antiga, do Império Romano, tá bom? Isso pelo fim da escravidão por dívida, logo, a única via de adquirir escravizados seria pela conquista militar. E Roma havia parado desde o período da Pax Romana, que foi uma política de Otávio Augusto. Então, nesse caso, a gente vai ter o quê? Uma crise que vai envolver Roma sobre vários aspectos. E a crise, que a gente pode dizer assim, final, foi a invasão dos bárbaros. Quero lembrar a vocês que esses bárbaros, que eram povos não gregos e não romanos, estavam além das fronteiras romanas, eles tinham muitas características, era um povo muito eclético, muito diversificado. Por exemplo, algumas características que a gente destacou nas aulas. A economia era agropastoril, a ausência de comércio e moeda, geralmente eles lidavam ali com um escambo, eram politeístas, acreditavam em vários deuses, geralmente deuses que traziam manifestações da própria natureza, sem propriedade privada inicialmente, o poder político estava na casta dos guerreiros, o direito era baseado nos costumes, direito consuetudinário, e por último, uma característica muito importante também que vai direcionar o período da Idade Média, que era o comitatus, né, que significa laços de dependência entre os guerreiros. Então, não esquecer dessas características dos bárbaros, tranquilo? No próximo vídeo vamos falar também sobre as dinastias ou o reino dos francos, dinastia, a monarquia cristã. Até lá!